esse momento de crise, né? É um vídeo mais curtozinho, só algumas reflexões a respeito do que a crise nos provoca, né? O que ela gera em nós do ponto de vista mais subjetivo, mais interno, né? Que sensações ela provoca. Então, a crise da pandemia do corona, né, faz com que haja uma mudança de hábitos, né? Mesmo aquelas pessoas que estão trabalhando fora e tal, a forma de trabalhar, né, os cuidados, o chegar em casa, os horários, tudo isso estão sendo mudados, né? Existem as referências externas que a gente tinha, né, estão se modificando. Essas referências se modificando, normalmente, como a gente tem que fazer coisas novas, no meu caso, estou em casa, né? Então, por exemplo, eu voltei a fazer uma série de tarefas domésticas que fazia algum tempo que eu não fazia, ou não fazia com tanta frequência, né? Às vezes eu cozinhava, mas não com a frequência que eu estou cozinhando agora, dia sim, dia não, praticamente, né? Então, toda tarefa nova, né, ou mais inusitada que a gente faz com um ritmo mais lento. Esse ritmo mais lento, ele propicia um contato maior com a gente, né? Fazendo um paralelo, né, a gente tem o filme Matrix, por exemplo, que quando o personagem entra em contato com a matriz, né, com a estrutura básica do universo, né, há um ritmo de câmera lenta. Né? Então, quando o outro atira, né, nele, vê a bala vindo gradativamente, né, lentamente, e o sujeito se desviando, né, porque ele tem uma percepção lenta, se desviando. É um pouco o que acontece conosco, né? A gente, na verdade, existe uma defesa, né, que é mais acentuada em algumas pessoas, que tem essa característica mais forte, mas de um modo geral da nossa civilização, que é fazer para não sentir, né? E principalmente fazer já sem contato com o que está fazendo, né? Fazendo no automático, sem estar mais presente mesmo no próprio fazer, né? Esse ritmo e essas mudanças de referências externas propiciam, se a pessoa está podendo, entrar mais em contato consigo. É claro que algumas pessoas vão acelerar, vão arrumar coisas para fazer, né, para não entrar em contato, porque é insuportável esse contato. Mas aqueles, né, que têm uma possibilidade, eles vão entrar mais em contato, né? E, de modo geral, o que pode se sentir, né, de incômodo é, primeiro, essas referências externas estão abaladas, né? Tem uma grande pergunta sobre o nosso futuro. Quando é que isso termina? Como é que isso vai terminar? Qual é o processo? Né? Quando terminar, o que vai restar do processo econômico, né, dos nossos trabalhos, né? Se os nossos trabalhos vão continuar, se a gente vai ter uma renda, uma série de perguntas que um pouco diferenciadas para cada um, mas de um modo geral presentes em todos, né? O que vai acontecer, e sem um parâmetro, já que é uma coisa nova, né, sem um parâmetro claro, a não ser as experiências que a China já viveu, que a Europa está vivendo, que a gente tenha um mínimo de parâmetro, mas mesmo assim são parâmetros relativos, né, porque existe existem coisas próprias aqui do próprio Brasil, né, então realmente nós estamos sem parâmetro para prever, planejar esse futuro, né? Nosso planejamento está falho em essência. Isso pode trazer uma grande angústia, né? Existe a possibilidade da morte também encoberta, né? Tudo bem, nem todo mundo é do coisa de risco, mas hoje em dia se vê que existe uma relação, né, que a gente não tem muita clareza entre a exposição ao coronavírus, né, a frequência, a intensidade dessa exposição e a resposta imunológica do nosso organismo. É desse embate aí que surge a possibilidade da gente saber se a gente vai ter o corona e vai sobreviver, com pequenos sintomas e tal, e passar bem por isso, ou vai poder até morrer. A gente tem visto pessoas jovens morrendo, né? Apesar de ainda há uma quantidade maior de pessoas mais idosas, mas esses também são mais cuidadosos, exatamente por causa disso, né? Então os jovens estão se expondo mais,
né? E em alguns lugares a grande incidência de doenças graves mesmo, de sintomas graves da corona, está numa faixa etária entre 30 e 50 anos, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, tem uma grande ponto de interrogação, né? Não há certeza sobre esse futuro, né? Então, o que nós podemos fazer com isso, né? É um momento de se voltar para si, né? Ter mais contato consigo, contar mais consigo mesmo, né? É a nossa bagagem, né? É a confiança que a gente tem em possibilidades e limitações, né? Não há problema da gente ter consciência disso, quanto mais consciência melhor, né? A gente sabe o que a gente pode, a gente sabe o que é difícil para a gente. Cada um tem sua característica, né? A gente não tem que olhar para o outro, né, e dizer, ou frases de efeito, né? Ah, eu sou um atleta, então eu tenho uma imunidade maior. Depende, né? Que tipo de relação que você teve com o atletismo, com a ginástica, se ela foi extenuante, você piora a sua imunidade, né? Os chineses já dizem, um exercício excessivo faz mal, né? Então é relativo isso, né? Alimentação, hábitos, né? Emoção, o afeto, se você está com a família, se você está isolado, se você naquele momento teve um término, né? Tem uma série de questões que vão afetar, né? E que a gente não tem muita clareza, né, total dessa situação. Então o que a gente tem que fazer é voltar para si, tentar o máximo possível dentro das nossas possibilidades, ter clareza dos nossos limites, das nossas possibilidades, para lidar com o que deve porque na verdade é isso, né? Uma pessoa que amadurece do ponto de vista, né, de uma pessoa melhor de lidar com a vida, né, ela está preparada para o que deve né? Os místicos falam do caminho do guerreiro, né, que aí é uma coisa mais forte, que eles falam inclusive que o guerreiro não tem medo da morte. Ele pode evitar a morte, né, ele batalha, usa a sua espada, usa suas armas para se defender daquilo que o ataca, né, da melhor maneira possível, mas ele não tem medo da morte. E isso facilita com que ele se defenda. A gente ansioso, a gente entrando muito em contato com a ansiedade de não ter esse futuro garantido, né, de não ter muitas certezas, de ter contradições, né, a nível do nosso governo, né, o nosso presidente tem uma perspectiva, os nossos governadores têm outra, né, e o embate disso não é bom, né, porque nem acontece um tipo de coisa nem o outro, né. Então, primeiro a gente não tem certeza do a síntese do que vai acontecer desse embate, né. E é um embate bastante emocional, né, não tem o bom senso, com raras pessoas se perdeu, muito, né. Então estamos nesse mar revolto, né, não estamos no mesmo barco, como alguém já disse, né, o mar é revolto e cada um está no seu barco. Então conheça o seu barco, conheça as suas possibilidades, conheça os seus limites e lide com isso, né. O que deve a gente vai ter que lidar. Então o meu conselho é esse, entre em contato com você, não fuja de você, né? Tenha um tempinho para estar com você mesmo, isso é muito importante. Então boa sorte aí para todo mundo, né? E até uma próxima vez. Um abraço, saudações.